Olá, eu sou Vinícius Martins Pedroso, presidente do Combrafarma, e na edição de hoje nós vamos conversar um pouco com o Edson Tamassia, que é o presidente da Febrafar, Federação Brasileira das Redes Associativistas de Farmácia. Então, nós do varejo não temos nada que reclamar do ano de 2015. A relação não deveria ser baseada em desconto. Desconto é um componente, mas ele não é o componente principal do negócio. Na verdade, o medicamento ele tem um custo menor para quem gera a demanda. Essa relação pode ser melhorada em muito. Edson, para os nossos colegas do Combrafarma e os nossos amigos do varejo farmacêutico, conta um pouco para nós a sua visão de como foi o ano de 2015 para o varejo farmacêutico e qual é a sua visão para esse ano de 2016 e as suas perspectivas. Bom, então vamos começar a falar de 2015, até porque é mais fácil falar do passado, porque o passado nós já sabemos tudo o que aconteceu, né? É óbvio que nós tivemos um ano bastante atípico, um ano bastante difícil para a economia de um modo geral, uma série de decisões aí políticas bastante conturbadas, bastante complicadas, e obviamente isso impactou na economia como um todo. Felizmente, o segmento do varejo farmacêutico, sobretudo do varejo mesmo, acho que talvez a indústria tenha sofrido um pouco mais em função da alta do dólar, de toda a matéria-prima ser importada, então o custo de fabricação aumentou muito, nós tivemos algumas decisões aí da própria questão de legislação, que as indústrias têm que fazer adaptação, e óbvio isso que impactou muito mais. O varejo continuou com um desempenho bastante razoável, bastante bom. Nós vamos ter um crescimento em termos de valor superior a 10%, numa economia que encolheu aproximadamente 3% do PIB, você crescer 10% é uma coisa bastante atípica. Então, nós do varejo não temos nada que reclamar do ano de 2015. Eu acho que ele foi, dado a circunstância, muito melhor do que a gente poderia esperar. Existia, se nós voltarmos no tempo, 2, 3 anos atrás, uma perspectiva de um crescimento maior nesse período. No entanto, também ninguém imaginava que nós fôssemos chegar na economia da forma que nós chegamos, e sobretudo desse impasse político que o Brasil vive nesse momento. Em relação a 2016, os desafios continuam, a crise política não passou, a crise econômica deve de permanecer, existe, pelo menos por perspectiva, que o Brasil continua não crescendo, talvez com uma diminuição do PIB um pouco menor do que foi esse ano, mas ainda existe uma perspectiva do PIB ser menor. Óbvio que isso vai impactar no negócio de todo mundo, o nível de desemprego está subindo, mas quando nós voltamos novamente para o segmento do varejo farmacêutico, sobretudo do varejo, como eu sou representante do varejo, eu quero falar do varejo, a perspectiva não é ruim. Trabalhamos com a perspectiva de crescimento líquido em torno de 7% a 8%. Talvez, se a gente fizer uma divisão aí entre os diversos players, alguns nas cidades menores, nos bairros, talvez cresça até um pouco melhor do que isso. Então nós temos uma perspectiva de crescimento dentro de uma economia que não cresce, o que é bastante razoável. Então, para nós do varejo, eu acho que nós não temos muito o que nos preocupar nesse sentido. A única coisa é que em economias como essa, o mercado por si só acaba sendo muito mais seletivo. É preciso que os empreendedores, os empresários estejam atentos para as mudanças, estejam atentos para os custos, atentos para processo de gestão muito mais profissionalizado do que normalmente a gente tem implementado. Importante lembrar também que nesse ano de 2016 existe um outro desafio que já começou em janeiro para grande parte dos estados e deve se perpetuar para outros estados, que é o aumento do ICMS. Por uma consequência natural, também isso traz um aumento do custo do medicamento para o consumidor final. Num momento como esse, que a gente tem aí grupos brigando para que a gente tivesse um imposto zero no medicamento, quando a gente tem uma série de necessidades de melhorar a saúde pública, aumentar o ICMS de medicamento me parece não ser uma decisão estratégica boa dos governantes. Mas
Este início de ano aqui nós começamos com diversos estados aumentando a alíquota de ICMS, isso impacta no custo do medicamento para o consumidor final. Edson, em sua visão, como você acredita que daqui para frente vai continuar a divisão do varejo farmacêutico entre as redes de farmácia, pequenas e médias redes e a farmácia independente? Bom, então vamos lá. Queria primeiro separar quando a gente fala de rede, normalmente a gente sempre lembra das grandes redes, das grandes corporações, do tipo Raia, Drogasil, São Paulo, Pacheco, Pague Menos. Mas para nós no Brasil, sobretudo para os institutos de pesquisa, como o Close-Up, IMS, rede é qualquer agrupamento de mais do que 5 CNPJ numa mesma raiz. Então, o Brasil tem aproximadamente hoje cerca de 700 redes de farmácias. Essas 700 redes de farmácias estão presentes em aproximadamente 1.300 municípios. Tá? E aí nós estamos falando de pequenas redes de 5, 6 lojas, presentes em 1.300 municípios. Sobra mais de 4.000 municípios que só têm farmácia independente. Obviamente nós estamos falando de municípios pequenos, nós estamos falando de locais onde que a rede tem maior dificuldade de acessar. Se nós pegarmos somente as redes que pertencem à Abrafarma, esse número eu não tenho ele preciso, mas acho que não chega a 700 cidades em termos de cobertura. E também é óbvio que onde que existe essa cobertura ela já está praticamente dominada, predominantemente são cidades onde a rede tem uma participação muito maior. Eu não gosto muito de falar de participação separando players nesse formato. Eu prefiro olhar a participação de uma outra forma. Existem duas formas de competir no mercado. Tá? Na verdade, existe dois competidores, não duas formas. Competir, na minha opinião, só existe um. Você ter ou não ter estratégia. Tá? O que nós temos no Brasil é que mais de 50% das farmácias brasileiras simplesmente abrem a porta de manhã e fecham à tarde. Não tem nenhuma estratégia de retenção do cliente, não tem uma estratégia de precificação, não tem estratégia de gestão, não tem estratégia para atrair o consumidor, para fidelizar o consumidor que entra. A farmácia vai estar sempre no risco e essa divisão vai sempre existir. Por isso que invariavelmente, a gente tende a olhar que a rede é muito mais competitiva. Porque, na verdade, a rede tem estratégia. Só isso. Agora, se você tem uma farmácia independente, se você é um independente, se você está numa associação, ou se você tem uma pequena rede e você tem uma estratégia, não tem que se preocupar com a rede. Tá? A rede tem, sobretudo a grande rede, tem um grande desafio. Um grande desafio. Ela tem um modelo de negócio que o custo é bastante alto, o ponto de equilíbrio é bastante alto, é preciso que tenha um volume de venda grande para poder dar um ponto de equilíbrio. E, obviamente, partindo desse princípio, ela também precisa ter lojas com faturamento alto. Isso limita a área de atuação, isso limita aonde ela vai estar, limita aonde que ela pode montar uma nova loja. E o que nós temos percebido hoje é uma estratégia de mais do mesmo. Então você tem uma rede, do lado monta uma outra rede, e daí a pouco vem e monta uma outra rede e uma outra rede. Todos eles também disputando o mesmo cliente, o mesmo consumidor. Quando nós olhamos para a participação de mercado, a rede, aí nós estamos falando de todo mundo, não da grande rede, mas a rede como um todo, tem perdido participação. Ela tem uma participação muito grande, que é superior a 50% do mercado, para um número de farmácia muito pequeno, então é inegável de que a rede é competente, é inegável de que a rede tem uma estratégia vencedora, mas ela tem perdido participação. Ela cai a participação geral dela, e quando nós olhamos para o número de lojas, ela tem crescido o número de lojas. O que mostra claramente que ela cresce muito baseado na abertura de novas lojas, mas tem dificuldade de crescer nas mesmas lojas, não por incompetência, mas por número de competidores. Por outro lado, a gente tem percebido lojas independentes com crescimento bastante razoáveis, porque começa a adotar estratégias
de retenção de cliente, de cartão fidelidade e assim por diante. Então a divisão ela vai continuar existindo, mas acho que a divisão não está você competir com a rede ou você não competir com a rede. Está em você ter estratégia ou não ter estratégia. Edson, nós do Instituto de Desenvolvimento do Varejo Farmacêutico e também em suas edições do Combrafarma, nós comentamos que sempre é possível melhorar a relação comercial e a relação institucional entre a indústria farmacêutica e o varejo farmacêutico. Como você enxerga isso e o que é possível fazer para melhorar e estreitar a relação comercial entre quem produz e quem comercializa? Bom, então vamos separar da seguinte forma. A primeira coisa que normalmente a gente pensa quando a gente fala em relação comercial, a gente pensa em desconto. E obviamente a relação não deveria ser baseada em desconto. Desconto é um componente, mas ele não é o componente principal do negócio. O grande desafio do varejo como um todo e da indústria, na verdade o grande desafio do mercado, primeiro é a própria profissionalização das farmácias, do ponto de venda e do empresário de entender a necessidade de ter uma farmácia completa. Muita farmácia de periferia, muitas farmácias de pequenas cidades, muitos estabelecimentos abandonaram uma parte significativa do negócio, que são os medicamentos de receituário médico, aquele que gera a demanda a partir do receituário médico. Porque ele deixa uma lucratividade menor, porque a forma de geração de demanda dele está muito concentrada no gasto com pesquisa, no gasto com o médico, e ele obviamente deixa uma margem menor. E muitas farmácias acabam olhando somente para essa questão da lucratividade e simplesmente deixam de ter o produto. Isso é muito ruim para o estabelecimento. Quando eu dizia ainda há pouco que farmácia não tem estratégia, não ter o medicamento é uma grande falta de estratégia. Porque ainda que a relação de lucro seja menor, ainda que a participação em termos de resultado seja a menor de todas, o que mais se vende numa farmácia são os medicamentos de receituário médico, oriundo de uma receita médica. Nem sempre ele é vendido com a receita médica, porque no Brasil você pode vender o produto sem... Quer dizer, na verdade não pode, mas se vende o medicamento sem a receita médica, aqueles medicamentos que são tarjados. Então, nós precisamos melhorar a relação, mas não simplesmente esta relação de melhorar o desconto. Precisamos melhorar a relação de ter com a indústria uma parceria de verdade, onde que eu possa colocar o produto, que eu tenha garantia de que esse produto vai girar, se caso ele não girar, eu não perca aquele dinheiro porque o produto venceu, de que a indústria não vai direcionar através do seu propagandista o paciente para uma outra farmácia que tenha algum acordo comercial, enfim. Essa relação pode ser melhorada em muito. Não vejo a necessidade da indústria estar o tempo todo lá no PDV, mas vejo a necessidade da indústria criar uma política para o todo. Hoje nós temos algumas indústrias importantes, indústrias de grande relevância no mercado, que tem um processo de geração de demanda no médico e que faz um trabalho belíssimo com as farmácias independentes, que tem propagandistas em cidades menores e que tem um trabalho muito bom. Quer dizer, é só olhar para alguns players que já estão fazendo e melhorar isso ou fazer o que todo mundo está fazendo. O que é ruim para nós, o que é ruim para o varejo independente, é quando você quer comprar um medicamento de uma determinada indústria e ela tem um programa de paciente, aqui no Brasil a gente chama de PBM, mas são programas de paciente com desconto diferenciado, e você liga na indústria, a indústria diz, esse programa nós só estamos credenciando farmácia de rede, esse programa nós não estamos credenciando mais farmácia. Aí fica desonesto para comigo o seguinte, aquele produto que eles chamam de produto maduro, aquele produto que ele precisa da geração de demanda, que já tem genérico, que eu posso trocar pelo genérico, que eu posso oferecer um outro produto, ele quer que eu venda. E aquele produto que é exclusivo, ele não deixa eu vender. Isso, infelizmente, na indústria farmacêutica ainda acontece muito. Tá? Acontece muitos produtos, programas que eles direcionam para pequenas
para pequenos agrupamentos, para poucas redes, e não permite que nós todos trabalhemos em condição de igualdade. Se nos der condição de igualdade, é o suficiente para melhorar a relação. Edson, há muitos anos o varejo farmacêutico e o mercado farmacêutico em geral, principalmente quando se tratam de medicamentos genéricos, está baseado numa política de descontos. Como você vê essa situação e é possível alterar alguma coisa na relação comercial entre a indústria e o varejo para mudar essa situação de uma política baseada em descontos? Bom, então vamos partir do princípio seguinte. A gente, antes de pensar em desconto, nós temos que pensar em sistema de política de reembolso de medicamentos no Brasil. O medicamento, sobretudo o genérico, ele tem esse viés de preço no mundo inteiro. Ele não é um viés brasileiro. Exatamente porque ele não pesquisa, exatamente porque ele trabalha com setup de tempo de máquina ligado maior, porque ele trabalha com volume maior. Então, no mundo inteiro ele é assim, ele não é uma exclusividade do Brasil. Talvez a gente não tenha essa percepção tão grande em outros países, porque o medicamento ele vai ser sempre assim, ele tem que ser barato para quem paga a conta. Recentemente eu estive visitando o Canadá e lá estava passando por o governo tinha determinado um corte enorme do dinheiro da saúde e o valor do reembolso dos medicamentos para a farmácia tinha diminuído drasticamente. O ano que eu fui para a Itália não é diferente. Você vai nos Estados Unidos, não é diferente. Sempre o medicamento tem um custo menor para o pagador. Na verdade, o medicamento ele tem um custo menor para quem gera a demanda. No Brasil, como você não tem um pagador, o pagador, na grande maioria das vezes, eu não sei determinar o percentual, mas eu acredito que em 90% das vezes, quem é o pagador é o próprio consumidor, o próprio paciente. O medicamento tem que custar barato para ele. E quem gera a demanda desse produto é a farmácia. Por isso que o medicamento tem um desconto para a farmácia. Quando você pega produtos, por exemplo, da farmácia popular, o desconto está concedido ao governo. O governo nos paga um valor menor do que é o preço ao consumidor daquele produto. Então, sempre o desconto vai estar para quem gera a demanda. Quando o governo compra o medicamento para distribuição no posto de saúde ou em alguma entidade pública, ele paga um preço menor do que o PNC. Isso é desconto. Então, partindo desse princípio, enquanto o medicamento, a geração de demanda no Brasil for essa, e o pagador for o consumidor final, a política tende a ser essa. Pode ser que diminua 1%, 2% de desconto, aumente 1%, aumente 2%. Isso é circunstancial. Tem a ver com a economia, tem a ver com o dólar, tem a ver com a situação econômica do momento, tem a ver com a própria estrutura da indústria. Olhando no curto prazo, existe um desejo muito grande do mercado como um todo em diminuir o desconto. Mas a gente vem ouvindo falar isso desde sempre. O desejo ele não se concretiza simplesmente por um desejo. Ele não se concretiza por um acordo de gabinete. Precisa olhar a circunstância concorrencial da rua. E a circunstância concorrencial da rua nos mostra que dificilmente o desconto vai diminuir. Dificilmente essa política, da forma que ela é hoje, vai ser diferente no futuro. Aí a gente pode pegar uma exceção e querer transformar em regra. Uma determinada indústria que diminuiu 2% do seu desconto, ou um determinado produto que diminuiu 3% do seu desconto, fala, tá vendo? O desconto caiu. Mas aí a gente pega um outro produto, que o desconto era 10, passou para 20. Aí, na média, a gente vem assistindo isso, sobretudo de 2010 para cá, o desconto médio de entrada na farmácia aumentou exponencialmente. E, por consequência, o desconto médio de saída da farmácia para o consumidor, da mesma forma. Então, a política de preço levou, inclusive, a um aumento grande do volume, um aumento menor do valor faturado, exatamente por causa do desconto concedido.
Tanto é que os próprios institutos de pesquisa hoje medem o desconto líquido, o preço líquido, e não mais o preço bruto, porque a diferença é muito grande. Eu não vejo nenhuma mudança, na minha opinião, no curto prazo, sobretudo assim, olhando aqui no horizonte de 2016. Edson, qual a sua visão sobre a entrada de redes internacionais no Brasil e da internacionalização do nosso varejo? Nós tivemos, há algum tempo atrás, a entrada da rede CVS Caremark, por meio da aquisição da rede de drogarias Onofre, e recentemente um fundo americano comprou uma parte da rede PagMenos. Qual a sua visão sobre a entrada das grandes redes no Brasil? Isso significa uma ameaça ou uma oportunidade? Bom, então vamos lá. Primeiro, que eu acho que eu já falei disso em algum momento para você, eu venho falando sobre isso há muito tempo. Eu nunca acreditei na internacionalização do mercado farmacêutico brasileiro, nunca. E não considero que as movimentações que existiram até hoje sejam um processo de internacionalização. O Brasil viveu um período aí muito bom em termos de crescimento, da economia, de desenvolvimento, e óbvio que isso chama a atenção do mundo, e óbvio que tem um monte de gente que olhou para cá. Mas nós vivemos uma complexidade, sobretudo uma complexidade tributária, também em questão da legislação, em questão da legislação trabalhista, questões da Anvisa, mas principalmente questões tributárias, que é muito difícil de alguém se estabelecer no Brasil que não seja os brasileiros. Entender essa dinâmica de passeio de mercadoria, uma mesma alíquota de CMS, mas valores diferentes a serem desembolsados, isso é muito difícil para qualquer um. Nunca acreditei, o tempo todo que a gente foi abordado por isso, eu sempre disse, olha, muito mais barulho do que fato. A própria compra da CVS, da transação da Onofre, a gente sabe que foi um movimento de experimentação. E que a gente também, por percepção, dá para entender que não era tudo o que eles esperavam, ou não foi tudo o que eles esperavam. Tanto é que, recentemente, eu vi um movimento aí deles tentarem recuperar uma parte do valor desembolsado em função do sistema de negociação. Mas, enfim, isso não diz respeito a mim. Então, não acredito na internacionalização. Aí, agora, recentemente, nós tivemos um investimento de um fundo na PagMenos e, novamente, a gente volta ao assunto da internacionalização. Importante entender o seguinte, diferentemente dos movimentos que nós tínhamos anteriormente, de redes de farmácias de fora querendo entrar no Brasil, Walgreens, CVS, nós tivemos um outro passado, Allianz Boots, são redes de farmácias que atuam no segmento querendo entrar. Outra coisa é você ter um fundo de investimento investindo em empresa brasileira. Ele investiu na PagMenos, mas ele pode investir na Vale, ele pode investir em empresa de petróleo, ele pode investir em qualquer outro segmento. Isso são fundos de investimento colocando o seu dinheiro para render. Isso não é internacionalização. Tá? Isso é outra coisa totalmente distinta. Então, na verdade, nós só tivemos uma internacionalização, que foi a Onofre, e que não faz nenhum sentido uma empresa do tamanho da CVS ficar com 40 farmácias, 50 farmácias no Brasil. Claramente foi uma experimentação e que, pelo jeito, não teve continuidade. Certa vez você comentou comigo que o modelo que mais cresce no Brasil são os agrupamentos. Você poderia explicar um pouco para a nossa audiência e para os nossos amigos do varejo farmacêutico essa sua afirmação de que o que mais cresce no Brasil são os agrupamentos? Bom, vamos lá. Remetendo assim ao começo da entrevista, eu falei de estratégias, farmácias com estratégias e farmácias sem estratégias. Talvez os associativismos, eu vou falar de associativismo, obviamente, ligado à Febrafar, que são os grupos que estão conosco, que a gente consegue acompanhar e que eu tenho dados, informações que me permitam fazer essa análise. Quando eu pego crescimento médio da Febrafar em lojas maduras, em lojas já existentes em anos anteriores, e faço uma comparação, o nível de crescimento é maior do que o crescimento de mercado. Eu cresço acima do mercado. E eu atribuo isso, obviamente, às próprias estratégias que nós temos criado ao longo dos últimos anos. Então, nós temos o cartão fidelidade, o sistema de gestão, a lealtização de loja, investimento em publicidade, investimento em marketing, a visibilidade. O próprio nível de empreendedorismo do associado faz com que ele tenha
um destaque na região que ele atua e por isso ele cresce mais. Quando nós falamos de agrupamento, porque eu não gosto de falar só das associações, que grande parte do grupo que compõe a Febrafar são também franquias ou licenciamentos de marca. Então todos esses agrupamentos, quando você está num agrupamento, quando você tem uma empresa e você se agrupa, a tendência é que aquele grupo tenha uma estratégia. Ele traga para você algo que melhore a sua relação com o mercado, melhore a sua relação com o consumidor, melhore a sua percepção dentro da área que você atua, seja pela mudança de layout, seja pela mix de produto que você trabalha, pelo próprio sistema de precificação. Isso faz com que cresça mais. Dentro daquilo que eu dizia há pouco de estratégia e não estratégia, como tem muita gente sem estratégia, se destacar não é um grande desafio. É fazer o básico. Tá? E quando você faz o básico, você acaba crescendo mais do que a média. É só isso. Edson, você tem sido um participante assíduo do Combrafarma, inclusive como palestrante nas suas 2 últimas edições. Qual é a sua visão sobre o Combrafarma, sobre o evento, a importância que o Combrafarma tem para o desenvolvimento do varejo farmacêutico e a importância do profissional estar no evento se qualificando? Bom, vamos lá. Então, falar da Combrafarma, primeiro eu sempre coloco assim, eventos são necessários, independente de quem quer que seja, eventos que traga uma discussão para o mercado é necessário. E o Combrafarma tem primeiro uma competência para fazer isso muito bem, uma pauta de assuntos bastante interessantes, atrativos, tá? E é um evento consagrado sob o ponto de vista do reconhecimento do mercado. Então, considerando isso, estar com vocês no Combrafarma, estar no Combrafarma, participar do Combrafarma, muito mais do que uma obrigação, e não é uma obrigação, é um prazer, porque a gente está sempre aprendendo, sempre se qualificando. Os eventos têm sido de grande importância para nós melhorarmos nossa percepção e nosso conhecimento de mercado. Não tenho dúvida nenhuma que no ano de 2016 continuará sendo assim. A gente percebe que os eventos que não têm nenhum conteúdo relevante ou que não tenham uma profissionalização estão desaparecendo, estão ficando muito poucos, o que também é bom porque faz uma seleção natural daquilo que tem no mercado. O que é interessante sobre o ponto de vista da própria indústria, da participação das pessoas, porque você concentra em eventos como esse aquelas pessoas que são realmente importantes para o mercado. Nós, da Febrafar, vamos continuar apoiando. Eu, pessoalmente, vou continuar apoiando. Vou fazer todo um trabalho de convocar os meus associados, convocar nossos empresários para estar presente no evento. Não tenho dúvida nenhuma da competência que vocês têm de fazer um evento cada vez melhor, de trazer pessoas relevantes para poder discutir o mercado, para poder ensinar, para poder compartilhar o seu conhecimento. E é isso que a gente espera do Combrafarma e é isso que eu tenho certeza que vocês vão fazer. Okay? Edson, eu quero agradecer em nome de todos os nossos amigos do varejo farmacêutico a concessão dessa entrevista e os belíssimos ensinamentos que você sempre nos passa. Muito obrigado. Obrigado, senhores. Conta comigo. Conta com a gente.